Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio de número 101. O tema do nosso programa de hoje é Justiça Climática e as Cidades Amazônicas. Perspectivas para a COP30. Para falar deste tema relevante, está conosco Caroline Medeiros Frasson. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Está comigo hoje o professor Basoli. Tudo bem, professor? Tudo bem, Giovana, importante a Carol estar conosco hoje, retomando a COP30, né? É uma temática instigante e que nós precisamos debater, né? Então, acho que a gente vai dar continuidade nessa nossa discussão da COP30, até por conta de que nós precisamos alertar que as discussões têm que ser antecipadas, né? Não podemos deixar para o final de 25, né, um mês antes do início do evento, até porque o evento ele tem que ter uma preparação com uma antecedência muito grande, então a gente precisa entender um pouco disso. Mas aí, com muita expectativa para o programa de hoje. Nossa convidada de hoje é Caroline Medeiros Frasson. Oi, Carol, seja bem-vinda à Cidade de Fato. Muito obrigada, professor, obrigada por todo mundo que propiciou eu estar aqui. Caroline é formada em Direito pela Universidade Federal do Pará. Obteve mestrado com foco na atuação do STF em matéria ambiental, além de doutorado em Justiça Climática e Ambiental, ambos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especialista em Política Climática e Justiça Climática, consultora do Oxford Sustainable Law Program da Universidade de Oxford, cofundadora da Rede Amazônidas pelo Clima e diretora de Políticas Públicas e Engajamento da La Clima, co-coordenadora e pesquisadora do relatório Nova Economia da Amazônia, é autora também do livro Justiça Ambiental e a Crise Hídrica. Foi gerente do Programa de Clima do WRI Brasil, fez parte do grupo de pesquisa em Direito Ambiental, Economia e Sustentabilidade na Universidade de São Paulo. No coração da maior floresta tropical do mundo, as cidades amazônicas enfrentam uma batalha diária contra os impactos das mudanças climáticas. À medida em que nos aproximamos da COP30, é crucial examinar de perto as complexidades e os desafios enfrentados por essas comunidades. Neste episódio, mergulhamos nas questões de justiça climática que permeiam as cidades da Amazônia, explorando perspectivas, soluções e esperanças para um futuro mais sustentável e equitativo. Carol, é um prazer enorme recebê-la aqui no Cidade de Fato. E para a gente começar, eu gostaria que você dissesse a nós e a quem nos ouve um pouco mais sobre esse campo de estudo, né, o da justiça climática. Claro, obrigada pela oportunidade. Então, justiça climática ela vai tratar exatamente das populações mais vulnerabilizadas. A crise climática é como se fosse uma grande luta. Ela vai aumentar desigualdades que já existem, ela vai aumentar situações que têm externalidades negativas que já existiam, e ela vai aprofundar essa diferença entre as populações que têm resiliência e as populações que já são vulnerabilizadas. Toda a literatura sobre justiça climática, ela é voltada para identificar situações em que as populações vulnerabilizadas já são afetadas de forma desigual pelas mudanças climáticas. Então, isso é muito aberto, né? Então, o que isso significa na prática? Por exemplo, a gente tem o exemplo clássico de crise climática, que é o aumento do nível do mar. Se a gente tem uma ilha, quais são as populações, quais são as pessoas que vão ter mais facilidade de se deslocar, de comprar um apartamento, uma casa em outro lugar
de ir para algum lugar mais alto são as populações que possuem mais poder econômico, que são mais capazes de ter resiliência, que é exatamente essa capacidade de lidar com os efeitos adversos da crise climática. Quando a gente está falando de quem vai ter mais dificuldade de lidar com esses problemas, vão ser as populações mais vulnerabilizadas, aquelas populações em que elas não têm condições de se realocar sem ajuda, elas não têm condições de erguer as suas casas ou fazer obras de infraestrutura para lidar com essas crises, com esses efeitos adversos. No último relatório do IPCC, que chama AR6, que é o Assessment Report, é o 6º Assessment Report, ele tem uma parte só sobre vulnerabilidade. E dentro desse relatório, a gente descobriu, uma das descobertas foi que, o Brasil vai ser extremamente vulnerabilizado em termos de eventos climáticos, por uma série de condições que nós temos aqui. E dentro do Brasil, que já vai ser um dos países mais vulnerabilizados, nós vamos ter uma parcela de mulheres e crianças que vai ser mais significativa do que a parcela da população comum, que também vão ser vulnerabilizados por esses eventos. É isso, justiça climática é lidar com essas situações para corrigir essas desigualdades enquanto elas aparecem. Então, Carol, bom, primeiro agradecer, né, sua disponibilidade de estar aqui no Cidades de Fato, a importância dessa discussão, acho que é premente. E também eu gostaria que você falasse um pouco, primeiro, a COP é uma conexão global, aí o Acordo de Paris, enfim, tem um monte de questões. A gente tem que discutir também uma conexão dentro do país, né? Estabelecer essa conexão, que não é fácil. O deslocamento para a Amazônia Legal, eu acho que é de suma importância pela simbologia que traz, né, essa marca da Amazônia. E não só por esse motivo, também por ser um dos locais onde, né, existe uma degradação enorme que precisa ser analisada. Como que a gente consegue conectar a população? Eu estive agora nesse final de semana em Belém, participando de um evento sobre a COP30, então a gente percebeu várias questões que à frente eu vou abordar na entrevista com você, mas assim, o essencial, como fazer com que a população entenda a necessidade do seu protagonismo, né, nesse momento. E aí até conectando com a Eco 92, que foi um dos eventos ambientais de maior relevância até agora. Você vê a possibilidade de avançar essa discussão para que nós tenhamos a COP, se não no mesmo patamar da Eco, que é lógico que é um outro período, mas com as atribuições da importância que ela merece? Então, gente, vamos lá. Tem alguns pensamentos, algumas coisas que eu gostaria de pontuar anteriormente. Acho que é bem importante a gente entender que a COP é um processo. Ela acontece todos os anos e tem assuntos que são discutidos todos os anos e os anos subsequentes são uma consequência dos anos anteriores. Então, acho que é muito importante dentro desse processo a gente entender qual é o local que a COP30 ela ocupa. Uma coisa muito relevante de pontuar é que nas últimas a próxima COP e as outras duas anteriores, elas foram COPs muito baseadas nos interesses dos combustíveis fósseis. Nós tivemos uma COP em Sharm el-Sheikh, no Egito. Nós tivemos uma COP em Dubai, nos Emirados Árabes. A COP desse ano é a COP no Azerbaijão, em Baku. Todos três são estados muito ligados à questão do óleo e da extração do óleo. Inclusive, o presidente da COP de Dubai era o presidente da estatal, da petrolífera estatal dos Emirados Árabes. Então, a gente chega em Belém com uma demanda reprimida de movimentação social. Esses três locais que eu citei têm regras muito rígidas sobre demonstrações sociais, têm regras muito rígidas sobre manifestações. Então, a última passeata por justiça climática que a gente teve foi em Glasgow, na COP26. A gente vai ter as próximas agora em Belém. Só que, de Glasgow para Belém, é importante também a gente lembrar que o mundo mudou.
nós temos aí vários conflitos, né? Nós temos conflitos no Sudão, nós temos conflitos em outros lugares, mas nós temos 2 conflitos muito importantes, inclusive um conflito na Europa. Nós temos a guerra da Ucrânia e nós temos o conflito em Gaza. Esses 2 fatos colocam o multilateralismo em xeque, combinando com uma crise que a gente já estava tendo dentro da UNFCCC, que é o órgão climático, o braço climático da ONU, de implementação. A fase do Acordo de Paris de negociação acabou ano passado e esse ano era a fase de implementação, com um mal-estar muito grande gerado pelo fato de que os países do norte global nunca preencheram a promessa de doação de 100 bilhões de dólares por ano para a transição das economias do sul global. Então, nós chegamos em Belém com um cenário muito complexo, internacional. E aí, o que a gente vê a comunidade internacional depositando todas as suas expectativas e todas as suas fichas nessa COP no Brasil. Olhando para essa COP, se referindo a essa COP como Paris +10, realmente uma grande expectativa dentro desse cenário. Mas acho que é importante a gente lembrar que, de novo, Belém vai ser só uma parte da conversa. E o que é relevante é fazer com que o cenário internacional aterrize em Belém de uma forma mitigada. De fato, não vai ser o Brasil sozinho, em um ano de presidência da COP, que vai resolver a crise do multilateralismo, que está sendo um problema há décadas, na verdade. O que a gente precisa, quando a gente chega na COP em Belém, são pontos muito estratégicos, muito singulares de atuação. O que eu quero dizer com isso? Bom, a população da Amazônia, ela historicamente foi levada a um absenteísmo estatal, uma ausência do Estado importante. Isso fez com que alguns processos à margem da legalidade se promulgassem e se prolongassem dentro do tempo e do espaço. Então, essa falta de regulação, ela deu margem para toda essa economia do ilegal. Hoje, o que a gente pode fazer com a COP30 é deixar isso em voga, deixar o modelo de desenvolvimento que foi pensado para a Amazônia também em voga. As pessoas argumentam que desde a época do Brasil colônia, a Amazônia foi vista como um almoxarifado. Então, aqui a professora Violeta Loureiro, na falta de balança comercial favorável, tinha para a Amazônia ter esse local de extrativismo. Então, ok, nós estamos todos esse cenário super desfavorável chegando à COP30. O que a gente pode pontuar? A gente precisa entender quais são os itens da agenda que são discutidos em todas as COPs e como é que a gente consegue incidir. Dentro de transição justa, por exemplo, que é um item da agenda, a gente pode discutir transição justa econômica, o que isso significa e como o UNFCCC consegue ajudar. Dentro de Global Stocktake, que é uma coisa que vai acontecer na COP30 de novo, a gente pode entender como é que a gente pode fazer a transição energética de uma forma em que a gente olhe para os sistemas isolados hoje que existem na Amazônia e integre-os ou crie alternativas sustentáveis para eles. A gente pode olhar para perdas e danos. A gente vai ter um fundo de perdas e danos em que o Brasil vai participar. O Brasil sendo um país de renda média e o fundo de perdas e danos sendo realmente mais voltado para países menos desenvolvidos. Então, tem uma série de financiamento. Dentro da meta global de financiamento, quais são as metas que a gente vai olhar para quais são as metas que a gente vai ter para efetivamente essa transição econômica da Amazônia. E eu falo da Amazônia, mas a Amazônia hoje, como um bem global, ela pode ser um catalisador para a transição econômica do Brasil inteiro. Ela pode ser um grande chamariz de recursos para poder mudar a infraestrutura e mudar as cadeias de valor que perpassam todo o Brasil. Porque é uma coisa só. Então, acho que é isso. Acho que como é que a gente consegue conectar? A gente precisa entender o que já existe, entender quais são os pontos que são caros para a gente, como a gente consegue colocar os nossos pontos dentro da estrutura já existente que é discutida nas COPs.
Carol, aproveitando um recorte da sua fala, onde você disse que houve essa promulgação das irregularidades, nesse sentido, no Pará, a título de exemplo, são incontáveis, né, as situações de exploração desenfreada nas cidades com garimpos ou madeireiras, né. Na minha região, que eu sou do Pará também, sou da região mais ao sul, ali, de Redenção, isso é muito visível no que diz respeito aos grandes latifúndios, né, os fazendeiros, eles acabam por dominar esse pensar das cidades e o poder público se torna um meio, né, se torna um mediador desses interesses de desenvolvimento, entre aspas, um desenvolvimento que não é nada sustentável. Dessa forma, eu gostaria de te perguntar como é que você enxerga a relação entre essas problemáticas que são trazidas por esse cenário de neoliberalismo e as consequências dessas problemáticas para as cidades amazônicas. Como você enxerga essa inter-relação? Acho que é muito importante a gente lembrar que não é esse cenário que nós temos de desregulação, ele não é um acidente, ele é um projeto. É um projeto de Estado que foi implementado dentro da Amazônia. Então, quando a gente fala de Pará, e Amazonas e outros estados, é importante a gente lembrar que dentro do processo de formação do Brasil, essas áreas foram largamente federalizadas. Então, hoje, acho que cerca de 30%, gente, me perdoem se esse percentual não for exatamente o qual é. Então, por favor, quem estiver, os ouvintes podem checar esse percentual. Mas é algo perto de 30% do território do Pará, ele tem jurisdição do governo do estado do Pará. O resto é governo federal. E isso ocorre pelas afetações de áreas. Então, as florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, elas são áreas que são federalizadas. E, se você bem lembra, as próprias capitais da Amazônia foram alvos de intervenção federal. Nós tínhamos interventores. Pará tinha um interventor da ditadura de 64, diretamente apontados por Brasília. E quando a gente vê o processo de desenvolvimento da Amazônia, ele é muito de fora para dentro. Foi pensado uma estrutura, que a Amazônia seria um local de expansão de população, expansão de gado, expansão de madeira, de extração de madeira e expansão de extração de minérios. E aí o que acontecia é quando esses programas eram implementados e o Estado se retirava desse território, criando esse local onde essa economia paralela e essas ilegalidades, elas eram mais afloradas. O que é importante a gente lembrar é que é um projeto. E como um projeto, ele pode ser mudado. Não existe e é isso que eu gostaria de dizer aqui, é que não existe uma vocação natural da Amazônia por essas economias paralelas, por essas situações de ilegalidade, ou pelo gado, ou pela extração de madeira, ou até pela mineração um pouco mais, mas para este tipo de desenvolvimento extrativista, baseado no extrativismo puro e simples, e extrativismo de larga escala, que eu falo aqui. Isso foi uma construção. Gado na Amazônia, no início da década de 80, era risível, a importância desse setor na economia não era grande. E da mesma forma que esse modelo ele foi construído, e construído de uma forma muito bem sucedida, ele pode ser, a gente pode tirar as vantagens, tirar os incentivos deste modelo e redirecionar esses incentivos para um outro modelo. Então, acho que isso é muito importante de ter em mente. Então, Carol, veja bem, você foi bem didática, inclusive, quando traz o aspecto da continuidade das COPs, e aí a gente tem até um referencial do Acordo de Paris, enfim, o percentual, enfim, a gente tem toda uma estrutura já padronizada, inclusive a Sala Azul é quase que impenetrável. E aí você coloca também, de certa maneira, a influência, né, dos locais onde elas são realizadas, obviamente,
aí você até especifica os locais e também coloca quase que possibilidade de manifestações, né, relacionadas, aí fala, bom, agora estamos no Brasil, a gente consegue fazer essas manifestações. Politicamente, você não acha que isso é muito importante? Essa é uma primeira questão. A segunda é o seguinte, eu até comentei agora no final de semana, falando sobre a COP, o fato da centralização em Belém, dentro das discussões, ela pode gerar também um enfoque de não ter a amplitude que deveria ter no sentido da Amazônia Legal como um todo. Então, veja bem, você está vendo falar sobre COP em Belém, né? Tanto é que eu estive lá falando sobre COP. Mas, por exemplo, eu estou no Tocantins e tenho, desde o ano passado, instigado discussões aqui dentro da Universidade Federal do Tocantins, dentro da Universidade Estadual do Tocantins. As minhas falas não têm tido qualquer repercussão. Um dos únicos lugares que está falando sobre a COP é o Cidades de Fato. E aí o que acontece? A gente vê essa centralidade em Belém. Nós estamos propondo, inclusive, reuniões preparatórias, pelo menos nos estados da Amazônia Legal, né, que eu acho que saindo cartas de reuniões preparatórias dos estados da Amazônia Legal já seria muito importante. Por quê? Porque, veja bem, mesmo nas manifestações que obviamente ocorrerão, a gente pode ter uma centralização novamente, sul e sudeste, sem, né, as demandas novamente da Amazônia Legal. Então a gente não tem visto, né, os problemas que a Giovana questionou, e outras questões dessa diferenciação de olhares, né, em relação a uma proposta de, né, obviamente, globalizar essas discussões, mas, obviamente, trazer o protagonismo amazônico para esse debate. O que você acha, Carol? Eu concordo completamente, assim, a COP tem que ser em uma cidade, né? Houve uma decisão que seria em Belém, mas é importante a gente trazer o aspecto da Amazônia como um todo, até porque as maiores questões de mudanças climáticas e problemas relacionados à emissão de gases de efeito estufa, eles não estão circunscritos ao Pará, eles são da Amazônia. O modelo de desenvolvimento da Amazônia, as ilegalidades perpassam por todos os estados da Amazônia. Nós temos uma dinâmica interestadual de poucas interações entre os estados da Amazônia que precisa ser corrigido. Então, todas essas questões, elas são questões da região e não de Belém especificamente. Eu acho que é importante a gente lembrar que, apesar de que Belém, a infraestrutura de Belém está sendo muito discutida, por uma questão de abrigar essas 60 mil pessoas que vão vir, 60, 70 mil pessoas que vão vir, como abastecimento de água, macrodrenagem, essas questões, mas ela não vai, essas questões elas não aparecem dessa forma dentro da Blue Zone, como você falou. Dentro da Blue Zone, outras questões de âmbito muito mais macro, elas aparecem. Então, o que vai aparecer? Não vai aparecer, porque Pará tem uma agropecuária muito forte, vai aparecer sistemas alimentares. E sistemas alimentares é um tópico que perpassa toda a região amazônica. Como é que os ativistas da região se pronunciam, como é que os acadêmicos das regiões se posicionam, como é que os governos da região se posicionam dentro de sistemas alimentares. Qual é o sistema, qual é a transição desse sistema que nós precisamos? Então, eu aplaudo muito essas iniciativas de conversa e convergência, porque é exatamente isso que eu falei dentro da minha fala anterior, que nós precisamos ser cirúrgicos. É impossível a gente mudar o sistema, ou o jeito como os procedimentos. O que a gente precisa entender é como e onde incidir especificamente. E dentro do que é caro para a gente. Por exemplo, eu entendo que sistemas alimentares é um assunto caro para todas as pessoas da região amazônica.
é a maior parte do nosso PIB, é onde estão os maiores empregos, é algo que se transformou em uma coisa muito forte aqui dentro da região. Então, como nós queremos endereçar isso dentro dessa estrutura da ONU? E acho que são iniciativas como a tua, professor, que dão suporte para essas falas e vão suporte para as nossas reivindicações quando chegarmos à COP30. Caroline, você que é uma nortista que ocupou cadeiras bem importantes na Universidade de São Paulo, eu queria te perguntar como você pensa sobre essa aplicação de modelos de sustentabilidade nos territórios, nas cidades amazônicas, que não levam em consideração as especificidades da região. Inclusive, você mencionou, né, que quando a gente conversou sobre desenvolvimento, que esse desenvolvimento dentro da Amazônia, ele já chegou sendo algo muito de fora para dentro, né, não houve um processo interno para que depois se pensasse o desenvolvimento para a Amazônia, né, não só da Amazônia, mas para ela mesma. Você acredita que que isso tem um potencial de agravar o que se tem de justiça climática já na Amazônia? Com certeza. Quando a gente está falando dos grandes projetos da Amazônia, a gente está falando de situações de injustiça climática gritantes. Acho que o que é importante a gente lembrar é que essa expressão não existia, né? Quando a gente está falando de Serra do Navio, quando a gente está falando de Laranjal do Jari, do Projeto Jari, quando a gente está falando desses grandes projetos que foram feitos desde a década de 60 em diante. Mas são projetos que geraram situações muito difíceis e muito desiguais. Projetos que geraram riquezas para poucas pessoas e riquezas que normalmente não são territorializadas, né, elas escapam para outras regiões, e que são projetos que geram impactos sociais enormes. Até a última vez que eu vi, ali, Laranjal do Jari era considerada a maior área periférica a céu aberto que existia no Brasil, a maior ou a segunda maior. E foi um bolsão de pobreza que foi criado a partir da implantação do Projeto Jari. O que a gente vê com essas... E aí a gente pega a Urilândia, nós pegamos outros projetos que seguiram essa mesma lógica, e a gente vê esses padrões sendo repetidos. São soluções externas, intensivas em capital no momento inicial, que no momento que esse capital ele cessa ou ele diminui, são projetos que não dão certo, porque eles não têm uma sustentabilidade. E eles não têm sustentabilidade porque as soluções pensadas, elas não são endógenas da região. Elas são baseadas em lógicas externas, que são aplicadas dentro da região. E aí, por isso, elas não são persistentes. Então, se você não tiver esse capital constante, alto e pesado para sustentar esses modelos, eles colapsam. Isso é muito importante de ter em mente. Eu acho que isso é uma coisa que é absolutamente crítica para todos nós amazônidas termos muito claro na nossa mente. Porque se nós não os tivermos, nós temos corremos o risco dessas coisas continuarem a acontecer. Porque hoje o que a gente está falando da Amazônia, de soluções para a Amazônia, são os mesmos termos, as mesmas organizações, com a mesma visão de Salvador. Tá? Com a mesma visão não, ok, a Amazônia tem problemas, então nossa organização vai entrar no território e vai salvar esse território desses problemas, ignorando o fato de que tem excelência no território. Então, excelência em pesquisa, excelência em ciência, excelência em engenharia, excelência em economia, excelência em diversos campos, e centros de pesquisa excelentes,
que estão pensando o território há décadas, e estão pensando nessas soluções há décadas. Então, é muito importante que nós nos reconheçamos como esse grupo de pessoas altamente capazes em termos de solucionar os próprios problemas, e ao sermos abordados por essas organizações, nós tenhamos uma posição de, ótimo, nós adoraríamos que vocês nos apoiassem, mas numa posição de realmente coadjuvante e não protagonista. É isso que eu acho que é muito importante. Eu vou só fazer um último adendo. Se eu pudesse ter, se dependesse de mim, passar alguma mensagem nessa COP30 que fosse sustentável, que fosse assim, ressoante pelo resto do mundo, seria que a Amazônia é um local de excelência. Acho que muito mais do que os problemas, muito mais do que essa narrativa de que nós somos um povo que precisa ser salvo, nós somos um local de excelência científica, um local de excelência profissional, um local de excelência artística, um local em que a cultura ela é um bem material enorme e que vale a pena e vale investimentos nessas condições, em condições de apoio às iniciativas locais, permanentes que vão para além da COP30. Então, Carol, você até comentou sobre a questão da COP em Belém em relação à questão da infraestrutura, enfim, né, como eu disse, reitero, estive lá, a gente esteve na mesa a Tainara, que é do CAU Pará, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Roberta, que é coordenadora da Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, enfim, outras pessoas falando em relação a essas questões. Eu pontuo, e é interessante porque aí a gente começa a enxergar algumas contradições, né? Para se preparar para a COP, o Pará está realizando algumas obras que se contrapõem à sustentabilidade, né? Então, já começa por aí. É uma questão bem interessante. Uma outra questão, em relação à infraestrutura, eu vejo até mais uma questão política, né, do que essa demanda de infraestrutura. Porque, veja bem, nós tivemos, enfim, várias conferências, né, voltada para o social, em vários locais do país, e que se ajeitava isso de alguma maneira. Então, e a COP, saiu as documentações relacionadas à COP, ela tem uma oscilação. Em alguns momentos, ela se volta, inclusive, para São Paulo, com a possibilidade de ir para São Paulo, porque aí você tem uma centralidade global, né, fortalecida por uma grande metrópole, essas coisas. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que... aliás, a minha questão seria o seguinte: será que não é um ponto da gente analisar possibilidade política da retirada da COP de Belém? No meu ver, não estaria ligado à infraestrutura, mas sim até uma descentralização. Eu acho que nunca tirariam tudo, obviamente, né? Até por conta de agora ter uma repercussão internacional muito significativa, né? Mas será, por exemplo, que não há algum tipo de receio, e aí estarei lá com uma faixa contrária à extração do petróleo na Amazônia? Será que não está dentro dessa linha? Eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Pouco se fala sobre isso, então eu acho que é importante a gente pontuar também um aprofundamento político um pouco maior. Eu acho que essa é uma das questões que são multifacetadas, né? Tem várias camadas ali que a gente precisaria despelar. Mas é importante lembrar de algumas outras camadas. Todas essas camadas que o professor trouxe são muito válidas e precisam ser olhadas, sim. Mas eu traria algumas outras questões. A Amazônia sempre foi um local, foi tratado historicamente como um local remoto, como um local de difícil acesso,
e com essa mística, com essa aura mística do exótico, né? Carol, desculpa, uma interrupção muito rápida. Para quem? Para a comunidade internacional, vou chegar lá, para a comunidade internacional, para o Brasil também, mas para a comunidade internacional. E quem fazia o intermédio entre as populações da Amazônia e a comunidade internacional, inclusive o intermédio financeiro, ou seja, a captação de recursos para atuar no território, são organizações que eram fora do território. Então, são organizações que estão acostumadas a ter, e são estados, e são instituições, enfim, todo um ecossistema que estão acostumados a falar pela Amazônia e estar nesse local de intermédio. E são organizações que ficam muito desconfortáveis ao perder esses locais. Ao ver que a Amazônia está falando por si mesma, a eliminar esse intermediário e falar diretamente para o mundo global, para grandes filantropias, para grandes universidades, para grandes empresários, para grandes fundos, e como um agente do seu próprio desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito levada em consideração. Esse protagonismo amazônico, ele é novo, e então tem muitas pessoas que perdem local ao eliminar esse intermédio. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é os desenhos da política nacional. Então, tem muitos atores políticos que estão incomodados com a COP em Belém por motivos que não têm nada a ver com a questão de infraestrutura, mas sim motivos de panoramas eleitorais que ocorrem a partir, independente da COP. Então, essa é uma camada que também precisa ser muito examinada. Só que é muito importante a gente lembrar que tem um desconforto, para além de todas essas camadas, tem algumas coisas que as relações econômicas e políticas não explicam. Então, tem um desconforto, e eu sinto esse desconforto nos locais que eu atuo, muito grande, de ver Belém e ver a Amazônia nesse local de protagonismo. E é palpável, é tangível. Dá para escutar nos discursos, escutar na inflexão da voz, é algo muito louco que, assim, usando uma palavra muito pouco científica, né, presenciar isso de uma forma tão aberta assim. Essa camada do intangível, essa camada eu não sei, eu não tenho nenhuma palavra para isso, mas do imaginário das pessoas e desse incômodo profundo que vai muito além da infraestrutura, é algo que precisa ser endereçado também, e ele vai aparecer em vários locais. Na última vez, a gente teve uma reportagem da Folha de São Paulo, cujo título era COP em Belém pode ser alguma coisa parecida, eu estou parafraseando aqui. COP pode ser trocada, não vai ser em Belém. COP 30 vai para outro local. E aí, quando você lia a reportagem, você via que era puramente, os primeiros parágrafos eram puramente especulação, chegava no último parágrafo em que dizia: ao conversar com o governo negou qualquer planos para alterar a COP de Belém, a COP 30 de Belém. Então, não entendi o motivo de toda essa reportagem. O que ela queria alcançar? O que esses questionamentos eles querem alcançar? Eles querem deixar em um cheque permanente a COP de Belém. Por quê? A COP em Belém, por quê? Por qual motivo? E essas questões que eu realmente não sei ao certo, só posso atribuir a esse desconforto genérico que eu não consigo identificar exatamente. Mas a minha impressão é de que esses tipos de conversas, esses tipos de matérias, esses tipos de comunicação, ela vai ser crescente e ela vai ser transformada em arma nas próximas eleições municipais,
e ela vai aparecer cada vez mais dentro de um discurso, e esse discurso ele vai da direita para a esquerda, ele não é um discurso polarizado, é um discurso mais voltado para essa questão do exótico, do outro, do distante, do pouco desenvolvido. E uma última questão que eu gostaria de trazer aqui é que, gente, vamos lá, olha, não tinha comida em Sharm el-Sheikh. Eu fui, na primeira semana não tinha água para ninguém beber. Glasgow não tinha local para todo mundo dormir. Tá? Então, todas as COPs têm problemas, que nenhuma cidade, a não ser que realmente é Dubai, e a sensação de Dubai era que era uma COP no Magic Kingdom, na Disney, como se eles tivessem fechado o Magic Kingdom e botar todo mundo lá dentro. Essa era realmente a sensação que eu tinha. Mas fora essas COPs em Dubai, não existe uma cidade que está 100% preparada para ter uma COP. Imagina o que é 100 mil pessoas entrando em Nova York, entrando em Nova York, em Paris, em São Paulo, tudo ao mesmo tempo. O que isso vai fazer com o sistema de transporte em São Paulo? O que isso fez com o sistema de Paris? Teve muita gente que não ficou em Paris, muita gente ficou nas cidades ao redor de Paris. Então, tem questões que são comuns. Nenhuma cidade é 100% preparada. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. E assim, gostaríamos de pedir para que a nossa convidada deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para você, Caroline, o que são as cidades de fato. Ok, indicação cultural, para quem não conhece, aqui eu indico uma artista chamada Jaloo, Jaloo. Ela é uma artista paraense, que tem um corpo musical incrível. Estou atualmente viciada nas músicas dela, são fantásticas, e tem colaborações maravilhosas com vários outros artistas do Brasil. E, para mim, o que é cidade de fato? Cidade de fato são, aqui citando o Diosmar Filho, porque eu estava num painel, ele falando sobre comunidades, e que cidades são formadas de comunidades. Então, é esse senso de comunidade, é esse senso de bens comuns, de referências comuns, de entendimentos comuns, que eu vejo como o que forma realmente uma cidade. As cidades são formadas por pessoas e pelas suas conexões com elas próprias, com conexões umas com as outras e conexões com os seus territórios. Acho que isso é que forma uma cidade de fato. Muito bom, Caroline. Queria aproveitar e pedir também as suas considerações finais. Bom, acho que eu falei um pouco, mas o que eu gostaria de deixar de novo claro que é a mensagem que eu queria passar como dessa COP30 de preparação. Nós que trabalhamos e atuamos e eventualmente nascemos nos territórios amazônicos, precisamos ter uma convergência sobre certos pontos que são caros e precisam aparecer nas decisões que vão sair de Belém, e para isso nós precisamos fazer nosso dever de casa. Nós precisamos entender o processo, nós precisamos entender o que é discutido, precisamos entender como isso evolui, como isso tem evoluído nos últimos anos, para conseguir incidir de uma forma concreta dentro do território. E isso não é só para organizações e pessoas ligadas a negociações. Ativismo, o ativismo do mundo inteiro vai vir para o Brasil. Quais são as organizações que são importantes para vocês, ativistas, de se conectarem? Cientistas do mundo inteiro, igual. Governo do mundo inteiro, igual. E uma última coisa a Amazônia é um local de excelência. A gente precisa mostrar essa excelência para o mundo e mostrar que a gente vale a pena de investir para além da COP30. Carol, eu vou aproveitar e até para
colocar um ponto que eu acho que é importante e tentar retomar, enfim, eu não diria nem retomar, até por conta dessa constância que eu tenho falado, das reuniões preparatórias, né? Então, a gente está tentando mostrar aos estados que compõem a Amazônia Legal, eu, mais especificamente, dentro do estado do Tocantins, tenho encontrado dificuldade enorme desse entendimento, né, das reuniões preparatórias, né? Então, fica aí, né, a sugestão dos ouvintes e fica também a proposta, né, da gente falar um pouco sobre isso e quem sabe a gente ter a oportunidade, né, de, pelo menos este ano de 2024, a gente sabe que é um ano eleitoral, é bem complexo toda essa discussão, mas no início de 25 a gente ter algo formatado nos estados, porque, veja bem, se nós não tivermos isso, né, eu acho que a gente vai perder significativamente a importância do debate dentro da COP, né, então fica aí a sugestão, conto aí com a sua ajuda na repercussão dessa temática, e queria que você finalizasse aí falando um pouco sobre essas possibilidades, né, porque, veja bem, tem hora que eu acredito que ela não existe, né, então, pelo menos, me estimule um pouco a continuar, a tentar, pelo menos, fazer com que isso aconteça. Olha, e também o meu objetivo de vida ultimamente é fazer, participar e fomentar esses debates e essas trocas. Então, eu estive em Belém, estive com várias organizações, pensando uma estratégia para a COP30. Então, é muito importante continuar veiculando e continuar comunicando essa mensagem, mas também participar desses encontros que tu participaste agora, professor, em que eu participei há uma semana atrás, foi o encontro do Laboratório das Cidades, que é o terceiro encontro sobre cidades da Amazônia e do Brasil, em que essas questões elas foram discutidas. E é só com levar essas questões para esses locais, para locais abertos, de debate aberto, que a gente vai conseguir ter minimamente um consenso. Por exemplo, essa questão de perdas e danos, para mim, numa cabeça muito viciada em termos de procedimentos dentro da ONU, eu já estava trabalhando com o fato de que o Brasil não ia acessar o Fundo de Perdas e Danos. Isso não era para o Brasil. Mas, ao estar nesse congresso do Encontro das Cidades, promovido pelo Laboratório das Cidades, perdas e danos foi algo que foi trazido, e foi trazido de uma forma muito forte. Então, eu já paro e penso, peraí, tem uma questão aqui que a gente pode trabalhar, tem uma questão aqui que pode ser explorada. E só é com essas trocas, com esses pensamentos, essas conversas e esses locais que a gente consegue avançar. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é: ocupem todos os espaços que lhes são dados. Isso é muito importante. E para poder levar essa mensagem, para poder ter uma incidência, é importante ocupar todos os espaços possíveis. E de uma forma estratégica, de uma forma relevante e de uma forma preparada. Tá? E eu acho que com isso a gente consegue, sim, ter um processo de incidência que vai começar agora na COP29, não esperem até a COP30. Então, vamos levar para Baku algumas questões que são caras para a gente, tentar emplacar essas questões dentro dos textos, e quando chegar na COP30 nós estaremos ainda mais preparados para incidir de uma forma positiva nesses processos. Obrigada, gente, pela oportunidade. Professor, muito feliz com o episódio de hoje. Também dizer também para a Carol que o Cidades de Fato está à disposição, né, se tiver alguma novidade, se tiver mais pessoas que têm interesse de falar no Cidades de Fato sobre
a COP, estamos à disposição, e dizer também que aqui no Tocantins tem o professor Basoli, da Universidade Federal do Tocantins, que está à disposição para discutir os grupos, né, a formação de grupos para discutir a intervenção, né, dos estados da Amazônia Legal, né, um processo, dentro do processo preparatório. O meu muito obrigado, estaremos aqui na próxima semana. Agradecemos imensamente a Carol e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Correa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!